Quem é o casal que tem aniversário de casamento essa semana? Algum casal? A partir de hoje até a semana que vem. 3, não serve, não. Alguém que teve aniversário de casamento semana passada? 15, mais próximo de hoje? 30. Hoje é o quê? 23, tá 7. E vocês? Tá 7 também. Eles estão mais perto aqui. Paparicar seu marido, sua esposa. Gente, se vocês vão bater palma, eu vou dar todos os livros. Eu gosto. Só tem mais um. Muito bom, tempo super divertido aqui. Agora vamos voltar nossa atenção para a palavra. Mais um salmo do lar, pedir que Deus nos abençoe. Te louvamos, Senhor, por toda essa comunhão, por tudo que temos desfrutado do tempo aqui, tempo na natureza, tempo para descansar, talvez conversar sobre áreas em nossas vidas que gostaríamos que fossem um pouco diferentes. Pedimos que o Teu Santo Espírito trabalhe através da Tua palavra para ainda esculpir um pouco mais a imagem de Cristo em nossas vidas. Use a Tua palavra agora do jeito que o Senhor quer, pelo Seu Espírito, para moldar as nossas vidas e principalmente nós, como homens, que estamos constantemente sob ataque, porque o inimigo sabe que derrubando o homem ele consegue atingir muitas vidas. Abençoa-nos pela Tua palavra. Oramos pelos méritos única e exclusivamente de Cristo Jesus. Amém. Pode abrir já a sua Bíblia no livro de Salmos, Salmo 112. De fato, nós vamos trabalhar de 2 salmos para completar a coleção de 5 que tratam especificamente da família. Tem vários salmos, muitos salmos, que mencionam a família, mas onde a grande ideia, o foco principal, a ênfase do salmo é a família. Eu entendo que esses 5 que nós trabalhamos, que talvez de uma forma inesperada, através do inário de Israel, dentro desse tema de armadura para o casamento. Mas ao andarmos por esses salmos, nós descobrimos princípios de defesa do próprio lar, para fortalecer a família justamente em tempos difíceis. Nós já vimos, para proteger a nossa família, que nós precisamos contar as histórias da palavra de Deus e do poder de Deus, uma ênfase e foco de uma geração para atingir a próxima. São através dessas histórias que Deus nos deu. No Salmo 101 nós aprendemos que nós protegemos a família vigiando aquilo que nós permitimos entrar, seja de qualquer forma, mas especialmente pelas mídias sociais, as telas hoje, o entretenimento. Mas agora vamos trabalhar essa ideia, que talvez seja para algumas aqui inquestionável. Por que falar só para os homens? Porque a minha consciência está presa à palavra, e dos salmos do lar nós temos 2 que vão falar diretamente, mas eu acho que é bom para vocês mulheres. Se fosse uma conferência, um tempo, no livro de Provérbios, tudo bem. Aí iríamos descer a lenha sobre a mulher virtuosa e tudo que espera-se de você. Então não reclame, tá bom? Prepare seu cotovelo para... Não, prepare suas mãos para orar pelo seu marido. Porque homens estão sob ataque. Precisamos levantar um exército de homens que não se sucumbiram para ideologias de gênero. Eu gosto de dizer o que nós precisamos muito mais é ideologia de Gênesis. Para voltar para aquilo que não somente acontece, mas
Aconteceu, mas deve acontecer na narrativa bíblica. E nesta área da masculinidade, nós temos ordens, até mesmo do próprio apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 16, ele diz: estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens. Falar isso hoje é quase politicamente incorreto. Homens de coragem, sejam fortes. Parece que esse gênero quase sumiu dentro da amnésia de identidade que temos trabalhado aqui. É que a coisa mais básica do nosso ser, até isso está sob ataque. Sou menino, sou menina. Se não sabemos nem o nosso gênero, como é que nós vamos cumprir a missão que Deus nos deu? Nisso, então, muitos homens sem rumo. Muitas vezes, perdemos direção, por não saber a nossa verdadeira identidade e o alvo que Deus tem para a nossa vida. Como nós já falamos, se eu não sei quem sou, como eu vou cumprir a minha missão? Um tempo atrás eu vi um pôster de um maratonista corredor e disse embaixo: estou fazendo de tudo para prolongar a minha vida, na esperança de que algum dia alguém me dirá o porquê. Pessoas como hamsters numa roda viva, sem direção, sem propósito, e parece, de forma estratégica, como nós já vimos, que o inimigo que mira o lar, assim como no livro de Atos nós percebemos, quando o marido e pai abraçou Jesus como Salvador, a família toda veio atrás. Foi assim com Cornélio, Atos capítulo 10. O carcereiro de Filipos, Atos capítulo 16. E ele, a casa toda. Mas se o inimigo consegue derrubar nós como homens, tanto em casa como na liderança da igreja. O pastor Renato Vargens, que criou o termo, eu acredito, de homeninos, em seu livro Masculinidade em Crise. Homens fisicamente, mas meninos em todos os outros sentidos. Homens passivos. Isso começou, essa história, com Adão no Jardim do Éden. Tudo indica, pela leitura correta de Gênesis 3:6, que Adão estava presente na hora da sedução da sua própria mulher. Na sequência da narrativa, quando Eva tomou a frente, o homem omisso, passivo, ela erra 3 vezes ao citar a palavra de Deus para o maior inimigo de Deus e das nossas almas. Ele não levanta um dedinho, ela nem criada fora. Quando Deus deu ordens para o homem como governador, e ela erra por 3 vezes e ele não faz nada. E quando ela comeu e deu, e ele comeu, e eles caíram na sequência do texto que diz, ela deu ao homem que estava com ela. A Bíblia atualizada, infelizmente, não traduz uma pequena palavra hebraica, imá, de onde vem Immanuel, conosco Deus, imá, com ela. Adão estava lá e não fez nada. Pouco depois disso, em Gênesis 3:17, pouco antes, quando Deus chama o homem para a frente, não a mulher. Porque ele foi criado para ser o protetor da sua família, do jardim, da sua esposa. Da palavra de Deus, do jardim, o mandato original. E quando Deus o chama em Gênesis 3:17, ele diz para ele, em primeiro lugar, visto que abandonaste o seu lugar, visto que ouvistes a voz da sua esposa. Eu não digo que o primeiro pecado foi o homem dar ouvidos à esposa, mas é próximo disso. Não diga que eu falei assim. Em primeiro lugar, Deus não diz, visto que você comeu o que eu falei para não comer, visto que você deixou de ser homem, líder, protetor, servo. E nós vemos isso quando o homem inerte,
disposto a sacrificar a esposa dele para salvar a sua pele. Não sei se vocês lembram o caso de um helicóptero que caiu vários anos atrás na cidade de São Paulo, em cima de um caminhão e caminhoneiro. E o caso Leilani viralizou, porque foi filmado por um homem. A outra caminhoneira, Leilani, tentando socorrer seu colega, mas é um homem que está filmando. Parece um quadro dos nossos dias. Não tem mais heróis, só heroínas. Homens inertes. Homens assustados com a vida real e não querem sair de casa, não querem trabalhar, só assistir vídeo, jogar videogames. Homens que têm que ser empurrados pelos filhos, pela esposa, para a igreja, para orar junto com ela, para fazer algum tipo de culto doméstico, para assumir uma postura na igreja, para servir, empurrando. Homens que deixam de liderar e proteger suas famílias, empurrados sim, mas e eles empurram com a barriga. Estamos numa verdadeira crise de masculinidade, de amnésia de identidade, amnésia espiritual, e com isso não cumprimos a nossa missão. E nessa sequência de salmos, eu não inventei isso, é outro salmo bem voltado para o lar, 112, junto com 128, que vamos mencionar, incluir aqui para fechar os 5 na nossa sequência. Nós precisamos resgatar a nossa identidade para homens, para proteger a família contra esses ataques. O que significa ser homem? Como homens podem defender melhor as suas famílias? Quais os benefícios disso? Eu amo o Salmo 112, eu amo o ministério com homens. Faço isso há mais de 30 anos no seminário. Começamos um ministério com alunos casados, os homens, através de estudos bíblicos que culminaram no nosso livro Homem Nota 10, depois Homens Mais Parecidos com Jesus, congressos de homens e muita coisa, porque eu creio que é estratégico. E Salmo 112 trabalha essa ideia do legado de um homem de Deus. Eu gosto dessa palavra legado. Eu sei que podemos errar enfatizando o meu legado. Essa não é a ideia. Quando falamos de legado, o impacto espiritual, aquela impressão digital de Deus através de nós. Não é meu legado, meus filhos, meus netos, minha fama. Não é isso. Isso não passa de egoísmo. E nas Escrituras, esse tipo de egocentrismo é condenado. Quem tenta nas Escrituras preservar a sua dinastia, perde-a. Mas quem está preocupado com Deus e sua glória, e ser fiel, mesmo que simples, Deus honra, protege a sua família. Escuta junto comigo. Desculpa, antes disso. Isso é mais para os mais acadêmicos, eruditos, talvez, só mais churrasco para outra hora você olhar. No contexto do Salmo 112, temos o Salmo 111. Os salmos também têm contexto. Esses dois foram juntados de forma estratégica. Ambos os salmos falam aleluia. Se não me engano, são 23 salmos que começam assim. Mas são acrósticos. Como muitos outros textos bíblicos, nós conhecemos bem Salmo 119 e talvez o poema da mulher virtuosa em Provérbios 31, 10 a 31. São técnicas mnemônicas para a gente lembrar essas qualidades e virtudes, mas também para trabalhar a amplitude de um assunto, o A a Z. Então, cada linha ou versículo começa com uma letra do alfabeto hebraico. Com Salmos 111 e 12, tem um relacionamento fantástico. Ambos tratam do temor do Senhor aqui, de viver na presença de Deus. Isso que nos garante um legado.
Mas quando o Salmo 111 trata de atributos de Deus, Salmo 112 trabalha atributos de quem teme a Deus. E no fim, a ideia é que quem teme a Deus logo parece com Deus. Quem anda com Deus, aos poucos, adota as atitudes, o caráter. A justiça de Deus permanece, a justiça do homem que teme a Deus permanece. O Senhor é benigno e misericordioso, o homem que teme a Deus é benigno e misericordioso. Os preceitos do Senhor são estáveis, o homem que teme a Deus, confia no Senhor, é estável. Mas tem mais outra associação nas Escrituras. Inclusive, um ano na nossa igreja, eu preguei Provérbios 31, o poema da mulher acróstica, o poema da mulher acróstica, pastor, isso foi bom, eu estou cansado, viu? Da mulher virtuosa, forte de caráter, no dia das mães e no dia dos pais, eu preguei Salmo 112. Ambos são poemas de A a Z, sobre as virtudes, de novo, de quem anda com Deus, vive na presença de um Deus majestoso, glorioso, mas carinhoso, gracioso, transcendente, imanente. Esse é o temor do Senhor. E é interessante os paralelos entre ambos esses textos, para você estudar em outro momento. O legado de quem teme a Deus, Salmo 112. Aleluia. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz dos seus mandamentos. Esses são os requisitos. Depois vem os benefícios. A sua descendência será poderosa na terra. Será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza, a sua justiça permanece para sempre. Aos justos nasce luz nas trevas. Ele é benigno, misericordioso e justo. Ditoso o homem que se compadece e empresta, ele defenderá a sua causa em juízo. Não será jamais abalado, será tido em memória eterna. Ele não se atemoriza às más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. O seu coração bem firmado não teme até ver seu cumprido nos seus adversários o seu desejo. Ele distribui e dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. O seu poder se exaltará em glória. O perverso vê isso, ele se enraivece, range os dentes e se consome. O desejo dos perversos perecerá. O legado de um homem que teme ao Senhor e o impacto que isso tem para proteger, defender a armadura de Deus começa com o líder servo. Cada um de nós, meus amigos, como nós já trabalhamos um pouco, está ou iniciando, ou continuando um legado da fé. É privilégio e responsabilidade, seja qual for, onde você se encontra. Alguns podem até lamentar, mas eu cheguei a Cristo mais tarde, e eu estou ouvindo na igreja, nos estudos bíblicos, grupo pequeno, grupo de oração, discipulado, e agora nesse retiro um padrão tão alto, e parece que bonde já passou. Já era a minha hora. Não, hoje é o primeiro dia do resto da sua vida, você começa, a graça de Deus raiou em sua vida, na hora que Deus achou por bem, mas você agora constitui aquele que pode
deixa um legado eterno para toda a sua família. O Salmo, eu gosto de comparar a um pedaço de DNA, aquela hélice interligada, porque vai quais são os requisitos para uma justiça que permanece para sempre e que impacta as gerações. Olha para o versículo 1, Salmo 112. Acho que vai demorar um tempinho para voltar. Requisitos, resultados. Versículo 1 começa assim: Aleluia. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. O temor do Senhor é uma ideia, um conceito um tanto quanto abstrato, assim como a glória de Deus. A gente fala glória, que glória, só lhe deu glória. Mas o que é glória de Deus? O que significa mesmo temer a Deus? A ideia nesse texto também mais adiante é confiar no Senhor. E isso é inescrutável para mim, que o Criador de galáxias, com bilhões de estrelas enormes, cada uma, o Criador de partículas subatômicas, e as Escrituras dizem que Ele é honrado, Ele é glorificado quando nós confiamos nele. Como não confiar? Mas somos tão frágeis, tão fracos, tão vacilantes, que nós tiramos o foco dele e confiamos em nós mesmos. Provérbios diz: confia no Senhor de todo o teu coração, não te estribe no teu próprio entendimento. Nós somos vasos de barro, feitos de pó. Deus lembra disso, diz Salmo 103. Ele é um bom pai, Ele sabe que nós somos pó, nós que esquecemos. E de alguma forma gloriosa, quando nós confiamos em Deus no escuro, quando andamos de mãos dadas com Ele pelo vale da sombra da morte, Ele que está junto conosco na UTI, no desemprego, naquele mês, com mais mês no final do dinheiro do que dinheiro no final do mês, Ele está conosco, Emmanuel, e de alguma forma, Ele recebe glória, ou seja, nós refletimos de volta para Ele, quando confiamos nele. A ideia do temor do Senhor é um conceito bipolar, eu já falei isso, em que nós mantemos em santa atenção a ideia de reverência, solenidade, mistério, tremor, medo. Se nós tivéssemos uma gota de compreensão da grandeza infinita do nosso Deus, como cada um que fitava Deus cair, porque tinha nojo de si mesmo. Mas nós somos tendenciosos se só ficarmos com esse lado. Às vezes nós vamos parecer que fomos batizados em suco de limão. Conheço alguns diáconos assim. São batistas, né? Porque foram imersos. Então, fica pior. Desculpa, pastor. Tinha que jogar essa. O outro lado disso é o Abba,
250 textos do Novo Testamento que chamam Deus nosso Pai. No Velho Testamento, só 15 vezes Deus é o Pai de Israel. Jesus nos introduz ao colo do Pai. Então, ao mesmo tempo que nós tratamos com reverência, respeito, temor, medo, a transcendência de um Deus que é totalmente outro, ao mesmo tempo, Ele é imanente. O Deus conosco. O Deus de amor que diz, lance sobre mim toda a vossa ansiedade, eu tenho cuidado de vocês. Ele está cuidando de galáxias, está interessado no meu desemprego, da disciplina do meu filho. Como é possível isso? Temer a Deus, meus amigos, o primeiro requisito é ter paixão pelo Pai. Porque Ele é eterno. Você quer um legado eterno? É um investimento eterno. Uma ilustração disso, pena que agora vai. As Crônicas de Nárnia, um projeto fantástico. Se você puder, os filhos ainda tiverem idade, nós fazíamos muita leitura em casa com nossos filhos. O costume mesmo era, alguém lavava louça, não, eles trabalhavam, eu sentava na cozinha lendo. E muitas vezes, da louça que demorava um tempo para 8 pessoas, entrávamos na sala de estar e nós líamos as Crônicas de Nárnia, do C.S. Lewis, uma alegoria em que o grande Aslan representa o leão da tribo de Judá. Nós precisamos resgatar alguns desses hábitos de leitura, encorajar nossos filhos à leitura, mas em família é uma coisa especial, de memórias que nunca se esquece. No primeiro livro, há um momento em que a Lucy pergunta para um dos animais falantes, um castor, se Aslan, o grande leão, é domesticável. Se ele é seguro. Não, responde o castor. Ele é temível, ele é terrível. Ele é o rei de todos os animais. Mas, logo em seguida, mas nele você pode fazer carinho. C.S. Lewis capta um pouco o que é o temor do Senhor, esse investimento no relacionamento íntimo com Deus. O que faria Jesus em cada decisão da vida? Esse é o temor do Senhor. Bem-aventurado aquele que vive esse conceito de Deus. Segundo requisito, ainda está no versículo 1. E se compraz nos seus mandamentos. Jesus falou a mesma coisa, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. O salmista, portal do Salmo, Salmo 1, que nos conduz à entrada no inário de Israel, diz que o homem de Deus, o seu prazer está na lei do Senhor. Na sua lei ele medita de dia e noite, naquelas noites de insônia, cada vez mais comuns para nós que temos um pouco mais de idade, além de orar e interceder pelos nossos filhos e netos. Irmãos e irmãs, nós também meditamos, ruminamos a palavra, investimos na pessoa de Deus, investimos na palavra de Deus, porque também é eterno. Eu louvo a Deus, eu não me lembro se 2 anos atrás eu contei alguma coisa sobre o meu avô paterno. Nessa foto de 1959 está com o seu neto mais bonito, inteligente, atlético, meu primo. Não, sou eu mesmo. Mas meu avô era um homem de Deus. Apesar dos problemas que meus pais passaram, eu creio muito que foi a intercessão do meu avô, que também eventualmente restaurou meus pais pela sua infinita graça, ao ponto de que no final da vida do meu pai, minha mãe tinha falecido, mas junto com a outra esposa, dirigiam todo o trabalho da terceira idade na sua igreja. Aquele alcoolismo passou e Deus resgatou a nossa família. Creio que muito disso foi por um avô piedoso, presbítero da igreja,
Quando eu pernoitava na casa dele e saía do quarto para pegar um copo de água, e lá às 5 horas da manhã, antes de ir para o serviço, onde ele trabalhou 51 anos, numa fábrica de cobre, homem fiel, dedicado, mas lá ele, ajoelhado, com a Bíblia aberta, ele havia memorizado livros inteiros da Bíblia, muitos salmos, Hebreus, Romanos, o livro todo, nunca passou da 8ª série, porque ele tinha que sustentar a família, mas ele amava Deus, amava a palavra de Deus, ao ponto de devorá-la. O eterno investimento, o requisito para ter um legado eterno, começa com paixão pelo Pai, paixão pela palavra, mas também paixão por pessoas. Esses são os 3 eternos. Tudo isso aqui vai se derreter. Aquele carro zero, o sítio, os móveis, nada disso fica. Esses dias, me desculpa, Cláudio, eu vou te expor. Vamos ter mais 5 horas de carro amanhã, 11 horas. Nós vamos ter que sair correndo, porque nosso voo sai 6h30 lá de Brasília, mas já várias vezes ouvi esse homem orando, que as nossas vidas não sejam em vão. Deve ser algo que é bem marcante. O investimento eterno, eu não quero gastar minha vida construindo castelos na areia. Então, o homem de Deus, nesse salmo que vai e vem, diz, ele é benigno, misericordioso e justo, porque Deus é assim no Salmo 111, ele parece com Deus. Ditoso o homem que se compadece e empresta. Ele distribui e dá aos pobres. Isso começa na casa de Deus, na família de Deus, não na rua. Um equívoco muito grande na igreja hoje, em que é mais benefício você ser morador da rua do que ser uma mãe solteira, membro da igreja. Trabalhando 3 empregos, a gente joga para fora e não cuidamos dos nossos. Já vi muitas histórias aqui de como vocês cuidam dos seus. Isso é de Deus. Hernandes Dias Lopes diz que o justo tem o coração aberto, as mãos abertas e a casa aberta. Irmãos, esses são os investimentos que produzem homens de verdade. Paixão pelo Pai. Paixão pelas palavras dele. Paixão por pessoas. Talvez muitos de vocês já assistiram, tem um vídeo no YouTube, eu gosto, já fiz muitas vezes, eu tenho a minha própria corda do Francis Chan, em que ele trabalha a brevidade da vida, à luz do Salmo 90, que é um dos meus prediletos. A ideia é que a nossa vida tem a extensão de uma corda interminável. A eternidade é assim. Certa vez, quando eu ilustrei isso na igreja, eu peguei uma corda de alpinismo, a minha esposa dava aula de alpinismo, e a corda saía lá no fundo da igreja, 60, 70 metros, saía até o estacionamento, para todo mundo ao sair da igreja, e perceber, isso representa a minha eternidade, a minha eternidade, a minha eternidade, e lá na pontinha, assim como tem aqui, na parte vermelha, o inconcebível, é que a maioria de nós trabalha toda a nossa vida, essa pequena parte, só para curtir, bem no finalzinho, alguns poucos anos de aposentadoria, de vida boa, toda a nossa vida em terra visando aquela parte menor de toda a corda, e não pensamos na eternidade, e o impacto disso, não as terras, não as posses. A ideia, acorda. Acorda. Acorda, homem. Acorda, igreja. Acorda, família. Os mísseis estão caindo em nossa sala. Deus nos chama para amá-lo com todo o nosso coração, investir na palavra dele. Você ouve isso o tempo todo, mas pratica?
Percebe o que está em jogo? As vidas voam. É justamente Salmo 90 que diz: os dias da nossa vida sobem a 70 anos. Eu tenho um calendário regressivo da minha vida. Eu temo olhar para esse calendário. Eu comecei a fazer, uma vez eu preguei isso, eu tinha 60 anos. Preguei com 63. Já mil dias diminuíram do meu calendário regressivo. Contando até, agora quase tenho 66, faltam 4 anos. 1.300 e alguns dias. Chega o ponto, alguns de vocês já estão na prorrogação. Essa realidade, e nem garantia nós temos disso. Eu quero investir esses dias, esses anos, os dias da nossa vida sobem a 70 anos. Em havendo vigor a 80, talvez um pouco mais, tudo passa rapidamente. E nós voamos. E a oração do salmista, o salmo mais antigo do Inário de Israel por Moisés. Ensina-nos a contar, valorizar, investir os nossos dias para alcancemos coração sábio. A perspectiva do alto do que realmente tem valor. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Essa é a minha oração. 3 requisitos. Mas olha o que Deus oferece. Nem precisava oferecer nada. Conhecer a Deus, a sua palavra, é seu próprio galardão. Mas o texto começa, versículo 2 e depois Salmo 128. Uma família abençoada. Versículo 2, olha na sua Bíblia, aqui diz, a sua descendência, sua semente, sua família, será poderosa na terra. Assim será abençoada a geração dos justos, que segue esses pré-requisitos. Deus abençoa, Ele cria um porto seguro para a sua família, que estende-se por muitas gerações. É bem conhecido, já incluímos em nosso livro devocional, o Mapa do Tesouro, a história de 2 homens do século XVIII, Max Jukes e Jonathan Edwards. Eu tinha falado, até escrito sobre isso, depois conferi de fato os detalhes. O legado de Jonathan Edwards, um homem de Deus conhecido por muitos como o maior teólogo norte-americano até agora. Da sua descendência, 13 professores universitários, 3 senadores, 30 juízes, 100 advogados, 75 oficiais militares, 100 pregadores, missionários, pastores, 60 autores, um vice-presidente dos Estados Unidos, 80 oficiais públicos, 295 formados por faculdade, alguns governadores de estado, 1.394 descendentes. Até o momento que foi feita a pesquisa, nenhum deles custou um tostão para o governo. O homem que amava a Deus, a palavra de Deus e o povo de Deus. Já que Max Jukes era um criminoso, perverso, igual o versículo 10, o perverso vê isso, se enraivece, range os dentes e se consome. O desejo dos perversos perecerá. Eles terminam sem nada. Seus filhos são uma porcaria. Odeiam papai, mamãe, desperdiçam tudo que foi criado na firma, na empresa. 310 morreram pobres, 150 eram criminosos, 7 homicidas, 100 alcoólatras, mais da metade das mulheres prostitutas, 540 descendentes que eram bem menos do que o outro, custaram naquela época mais de 3 milhões de dólares. Sua descendência será poderosa na terra. O desejo de todo bom pai, boa mãe, é que os filhos subam em nossos ombros. Eu olho para as proezas que os nossos filhos estão fazendo, meninos e meninas que sabem o que são. E vão muito além do que nós temos feito. São muito mais seguros, muito mais pastores, estão fazendo o tal de culto doméstico muito melhor que nós fizemos. Esse deve ser o nosso sonho. Agora, vire alguns quarteirões à direita na sua Bíblia, para Salmo 128.
Eu estava doido para incluir o último dos 5. Eu achei uma maneira hoje de encaixar dentro. Eu iria fazer amanhã, mas talvez iria demorar um pouco, então eu deixo a mensagem mais breve. Hoje vai ser só 2 horas. Eu estou olhando bem aqui. Hoje eu vou terminar antes de 1 hora. Mas Salmo 128 trabalha os círculos de impacto, de bênção, de novo, de um homem de Deus. Quando diz, bem-aventurado todo aquele que teme o Senhor e anda em seus caminhos, é a mesma coisa, os mesmos requisitos, mas agora vem o benefício. Pois comerás do trabalho das tuas mãos. É um contraste com o Salmo 127, que diz, é inútil você correr atrás das coisas e não confiar em Deus. Veremos amanhã. Serás feliz, tudo te irá bem. Mas olha como, onde? Em tua casa, tua mulher será como videira frutífera. Teus filhos como brotos de oliveira ao redor da tua mesa. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor, pela 3ª vez. E a bênção. O Senhor te abençoe de Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém, a cidade, todos os dias da tua vida, e vejas os filhos de teus filhos, os netos, e agora fala do país, a paz esteja sobre Israel. Olha o que ele diz. Quem se beneficia em primeiro lugar da vida piedosa de investimentos eternos desse sujeito é a sua esposa. Feliz essa mulher, videira frutífera, realizada. Certa vez alguém disse, como você ama a sua esposa, meu amigo, a coisa mais importante que você faz como homem. Melhor presente que pode dar para seus filhos, não é o jogo de Legos do Titanic. Eu prometi esses dias para todos os meus netos, se um dos nossos livros vender 100 mil exemplares, eu dou o jogo de Legos que eles quiserem do mundo. Depois eu vi, é $600, R$3.000, só o Titanic. Eu estou frito. Mas uma esposa triste é maior vergonha para seu marido. Deuteronômio 24 chama o primeiro ano de casamento, no contexto de evitar divórcio em Israel, o ano da alegria. Ele arrancou essa mulher da família dela para o mundo patriarcal, das amigas dela e tudo isso. Cara, a sua descrição de tarefas é tornar a sua esposa mais feliz de todas. Por isso eu viajo com minha esposa, só para você ver. Olha para eles, olha essa alegria, felicidade. Mas não é só um ano e depois ele recebe 69, é o hábito padrão. Você é promotor da alegria da sua esposa, e as irmãs digam, amém. É isso. Agora, vocês estavam chateados, achando que seria muito machista essa mensagem, né? Claro que eu não sou Deus. Papai falece, talvez alguns dias de cada mês, uma depressão pós-parto, momentos difíceis, só Deus pode satisfazer. Mas eu digo que é uma tragédia, quando aquele que Deus chamou para ser o protetor, pastor, provedor, cuidador da alma, é justamente ele que maltrata, agride, física, verbal, emocional e sexualmente. Você é protetor, promotor da alegria. Mas ele também fala nesse salmo dos filhos, que são como brotos de oliveira. Eu não sei quantos de vocês já viram, inclusive foi aqui em Brasília que eu vi uma oliveira pela primeira vez, e recentemente na Itália nós vimos agora de verdade. Mas a videira é uma árvore frutífera, longeva, mais de 100 anos, resistente, durável. E diz, o homem, líder, servo da sua família, tem filhos, vários deles ao redor da mesma bênção para o mundo, longevos,
resistentes, fortes e, acima de tudo, frutíferos. Eu amo, já mencionei aqui, Provérbios 14, 26, muitas vezes eu coloco, quando assino o livro, outra coisa, do temor do Senhor tem o homem forte amparo. Isso é refúgio para os seus filhos precisam que você tema a Deus. E Salmo 108, 28 vai além disso. Chuva. Fala dos netos. Netos são o galardão dado por Deus por você não ter matado os seus próprios filhos. Alguém comentou esse dia, se eu soubesse, acho que foi tão bom ter netos que eu não teria ter filhos, direto para os netos. Mas, gente, os netos também são uma segunda chance para muitos, de corrigir coisas que nós não sabíamos naquela época. Talvez nossos filhos se desviaram dos caminhos do Senhor, mas temos algum tempinho e nós podemos resgatar na vida dos netos. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida, que vejas os filhos de teus filhos. Olha, os círculos de bênção, sobre quem investe no eterno, a pessoa de Deus, a palavra de Deus e pessoas. Ele mesmo, sua esposa, filhos, netos, a cidade, o país, e por que não dizer, a sua vida pode ter um impacto global. É fantástico isso. Agora vamos voltar para Salmo 112 e fechar esse salmo. É bênção sobre bênção. Sobre a família, mas de outras formas também. Versículo 3, a primeira parte diz: o homem que teme a Senhor se compraz nos mandamentos do Senhor, na sua casa há prosperidade e riqueza. Opa, que é isso? Parece a teologia da prosperidade. Não é, porque nós sabemos na literatura de sabedoria que temos livros como Jó e Eclesiastes, que equilibram textos assim. Mas também tome cuidado para não cair no que eu chamo a teologia da miséria. Todas as coisas sendo iguais debaixo da infinita soberania de Deus, se nós seguirmos o manual do fabricante, a planta do mundo, se nós observarmos as paredes invisíveis, assim como a lei da gravidade é inevitável, se você deixar, me dá o seu celular, brincadeira, a caneta cair, vai cair. Agora entenderam, né? Mas há leis, o livro de Provérbios fornece para nós essas leis espirituais. Você insiste em quebrar a cara, vai se dar mal. Agora, você pode seguir tudo isso e a sua filha pega leucemia. Sua netinha pode morrer, não tem garantias. Mas todas as coisas sendo iguais, você foge da dívida, foge dos vícios. Não está no quarto casamento, pagando pensão e sustentando 3 outras famílias. Sua vida financeira vai ser infinitamente melhor. E agora o cerne da questão desse salmo, você ganha um legado, não seu legado, mas do Senhor. Sua justiça permanece para sempre. Seus bisnetos provavelmente não vão nem lembrar o seu nome, não importa, porque Deus não é injusto para ficar esquecido de cada copo de água que você dá, em nome de Jesus. Você será tido em memória eterna pelo Eterno, sua justiça permanece para sempre, ele diz. Provérbios diz assim: a memória do justo abençoada. Isso não significa que não vai pegar Alzheimer, tá bom? Não é assim, sua memória é abençoada, a memória de você por parte dos outros, mas o nome dos perversos cai em podridão. Isso que é inevitável, porque não deixam um legado eterno.
Depois disso, mais um benefício. Direção na vida. Aos justos nasce luz nas trevas. Trevas vêm. O vale da sombra da morte precisa passar. Mas para nós, Deus ilumina o nosso caminho. A luz do final do túnel. Eu amo também o que Provérbios diz quando fala: a vereda dos justos é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais. Cada vez que o homem e mulher de Deus toma decisão em direção à luz, é mais luz, mais luz, mais luz, até ser dia perfeito. Mas o perverso, que nada disso quer saber, não investe no eterno. Ele vai cambaleando em direção às trevas, ao ponto que nem mais percebem que tropeça. Trevas, mais trevas. Penúltimo, ele diz: essa pessoa tem estabilidade, uma pessoa segura. O mundo todo, como no giroscópio que antigamente usava em naves espaciais e aviões e tudo mais, mas a força centrífuga, não entendo tudo isso, mas mantém sempre o eixo nível. O mundo todo pode se abalar, mas nós conhecemos o nosso Deus, temos âncora na palavra dele, nós somos estáveis. Jamais abalado, diz o texto. Não atemorizados diante de más notícias. Coração bem firmado, que não teme os adversários. E versículo 9, diz seu poder, a palavra original é seu chifre é exaltado, as traduções para não pegar mal essa ideia, mas literalmente é de um bicho vitorioso que vai sacudindo sua cabeça porque ele ganhou dos adversários. Essa ideia, mais que vencedores, não é triunfalismo, mas o princípio de que Deus abençoa com um legado eterno aquele que o teme. Versículo 10, como tantos outros textos, o perverso vê isso acontecer. A gente olha, como diz Salmo 37, Salmo 73, a prosperidade do perverso, mas quando nós entramos na casa do Senhor, percebemos o fim deles. Eles nada levam para o sepulcro, seus filhos os odeiam, eles desperdiçam os bens, a herança facilmente adquirida, facilmente se dissipa, e eles rangem os dentes, porque não aguentam isso, desperdiçaram sua vida nas farras, mas seu vizinho deixou um legado. Que tipo de legado, homens? Como protetores, pastores, provedores do nosso lar, que está sob ataque a cada momento, passivos, omissos, agarrados na saia da mamãe, ou homens de verdade? Podemos dizer, em nós mesmos, sem chance. Sem Jesus, nada podemos fazer. Mas Ele quer viver a vida dele em e através de nós. E quer que nós tenhamos esse legado para a glória dele. O homem que anda com Deus deixa um legado eterno para toda a sua família. Que saiamos daqui homens corajosos, fortes, comprometidos, servos, promovendo a alegria da nossa família, começando com a esposa. Que a bênção de Deus paire sobre o nosso lar. Que a defesa antiaérea contra os mísseis do inferno que não caiam em nossa sala. E que protejamos a nossa família, pela graça e para a glória de Deus. Amém. Que Deus os abençoe. Música.